Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com as nossas aulas de geometria espacial, voltando a falar nos corpos redondos, né? Hoje a gente vai falar sobre os cones, tá? Um chapeuzinho de palhaço, tudo bem? Então, primeiramente a gente vai ver aqui a definição, alguns elementos dos cones, tá? Então, um sólido delimitado por duas superfícies, uma que se chama base, tá? Que é circular, e uma superfície lateral, tá? Então, eu posso pegar e desenhar o cone aqui, mais ou menos, né? Os elementos. A base é um círculo que está num certo plano, né? Então, eu peguei uma região plana, nessa região plana desenhei um círculo, formei a base do cone. Esta pontinha aqui do cone é o vértice dele, que a gente costuma indicar pela letra V, tá? E que não faz parte do plano que a gente costuma chamar de plano alfa. Se eu pegar o centro da base e ligar até o vértice, eu vou ter essa reta aqui, esse segmento, que é o eixo do cone, tá? Que é a reta que vai do vértice V até o ponto O, que é o centro da base. Se a gente pegar os segmentos de reta que ligam o vértice até a base, ó, este segmento aqui e este outro segmento aqui, nós temos as geratrizes, que são os segmentos de reta então com extremidades em C e um ponto na circunferência C. E a altura é a distância do vértice até o plano da base, tá? Cuidado que não necessariamente a altura vai coincidir com o eixo. Por quê? Esse eixo ele pode fazer qualquer ângulo aqui com a base. E a altura, pessoal, por definição, é a distância do eixo até a base formando 90 graus, de maneira perpendicular, tá? Então, repara nessa outra figura. Essa distância aqui, que eu estou pintando de vermelho, que faz 90 graus, é a altura do cone. Repara que ela não coincide com o eixo do cone, que é do vértice até o centro, tá? Este tipo de cone aqui é o que a gente chama, como vai ver daqui a pouco, de prisma oblíquo, tá? Então, nós podemos classificar os prismas de dois tipos, prisma reto ou prisma oblíquo, tá? O prisma reto, que é aquele que a gente mais vai trabalhar, é o seguinte. O eixo do cone é perpendicular ao plano alfa, né? Ele é perpendicular com a base. Então, está aqui o vértice, aqui eu tenho o centro, o ângulo do eixo com a base é 90 graus, tá? Esse aqui é o cone reto, que também é chamado de cone de revolução. Como a gente vai ver, se eu pegar um triângulo retângulo e girar ele em torno de um dos catetos, eu consigo obter um prisma desse tipo, um cone desse tipo, tá? Já o prisma oblíquo é um prisma meio tortinho. Eu tenho aqui o vértice, eu tenho aqui a base. Ó, repara que para a gente construir a base, uma parte eu faço preenchida e outra eu faço pontilhadinho para mostrar que é aquele lado de trás. E aqui eu puxo as duas geratrizes. Repara que aqui é o centro da base, certo? Está aqui o centro da base. E se eu ligar o vértice ao centro da base, esse segmento vermelhinho aqui é a geratriz. Mas a geratriz não vai coincidir com a altura. Por quê? A altura eu tenho que pegar do vértice até a base fazendo 90 graus. Então, a altura é esse segmento verdinho aqui, que não coincide com a geratriz, tá? Nos nossos casos aqui, a gente vai estudar o prisma reto, que é o mais comum, tá? O prisma não, perdão, o cone, tá? No cone reto, o eixo é perpendicular com o plano da base. Então, se eu pegar aqui vértice até centro da base, eu tenho aqui o eixo, tá? E o eixo, então, coincide com a altura, certo? Então, olha só que interessante. Se eu tenho aqui o eixo, a altura. Bom, se a base é circular, do centro dela até qualquer extremidade eu tenho o raio da base, não é?
Tá aqui o raio da base. E a gente lembrando que geratriz é o segmento que liga um vértice até a base, né? Esse segmento azul aqui, olha o que a gente vai obter. Geratriz, de verdinho aqui a altura e de vermelhinho aqui o raio. E a gente sabe que a gente tem altura e raio perpendiculares, né? Essa figura que a gente obteve é um triângulo retângulo, né? E no triângulo retângulo, quem que vale? Teorema de Pitágoras, né? Lembra que os dois lados que se juntam para formar o ângulo de 90 graus são os dois catetos, e o terceiro lado é a hipotenusa, né? Então, o que me diz o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais segundo cateto ao quadrado. Se eu der nome aos bois aqui, né, jogar essa denominação aqui lá no nosso triângulo, né, do triângulo para o cone, a altura corresponde, perdão, a hipotenusa corresponde à geratriz. A altura seria o primeiro cateto e o raio seria o segundo cateto. Então, pessoal, às vezes a gente fica tentando decorar a fórmula, né, mas não precisa. O truque é procurar o triângulo retângulo, tá? Não precisa ficar se preocupando de decorar a fórmula. Estou colocando as fórmulas aqui para a gente saber que elas existem, mas é tudo na base do Pitágoras, tá? Saber Pitágoras matou cone, tá bom? Aqui a gente vai justificar por que se chama cone de revolução, né? Por que o cone reto também é chamado de cone de revolução. Se eu girar um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos, ó, tem o triângulo retângulo aqui, vou girar ele nesse sentido. Olha o que vai acontecer. Fui girando, girando, girando. Isso aqui girou. Fez uma revolução em torno do eixo e esse triângulo retângulo virou um cone, tá? Aí uma outra coisa muito importante que a gente já viu com os cilindros e que vai rever no cone é a ideia de secção meridiana, né? Secção, lembra que é a mesma coisa que corte. E meridiana seria ao meio, tá? Então, se eu pegar o meu cone, aqui tem o eixo dele, né? E vier bem aqui no meio e cortar, né? Eu vou obter a secção meridiana, tá? Então, este triângulo aqui, ó, que eu obtenho na hora que eu corto o cone ao meio, que é a minha secção meridiana, tá? Então, o triângulo VBA, então veio do ponto V até o ponto B até o ponto A, é a secção meridiana do meu cone, tá? E se esse triângulo for equilátero, né? Olhando aqui a secção meridiana, está aqui o ponto B, aqui o ponto A, aqui é o ponto V. Se todos esses lados tiverem a mesma medida, este lado, este lado, este lado, nós temos um cone equilátero. E lembra que aqui é uma geratriz, aqui é uma geratriz, né? Aqui eu tenho metade do raio para cá, raio para cá. Esse segmento mede 2 raios. Por quê? Lembra que a base é circular, né? Secção meridiana eu vou cortar bem ao meio, raio para lá, raio para cá. Então, uma relação muito importante para o cone equilátero é que a geratriz mede 2 vezes o raio, porque secção meridiana, triângulo equilátero, todos os lados da mesma medida. Aqui mede geratriz, aqui mede geratriz, aqui mede 2 raios. Então, geratriz mede 2 vezes o raio, tá certo? E como que fica a planificação de um cone reto, né? Então, tem aqui o cone, aqui está a altura, aqui está o raio. Se eu for planificar, né, abrir, olha o que vai aparecer. A lateral
não é triangular, tá? A lateral não é triangular. A lateral, pessoal, tem este formato aqui, ó. É um setor circular, tá? Então, repara que a lateral não é triangular, é um setor circular. E se eu olhar os elementos dessa lateral, aqui mede giratriz, aqui mede giratriz. Este pedacinho aqui, ó, repara que fez o contorno, né? Que esse contorno todo aqui foi percorrido pelo círculo, né? Porque ele vai ter que contornar toda essa circunferência. Então, lembra, comprimento da circunferência da base, a gente vai ter que lembrar daquela formulazinha, né? 2 vezes π vezes o raio. Ah, mas se este pedaço aqui da lateral teve que contornar toda a base, este pedaço mede 2πr, que é o comprimento da base, tá certo? E aqui, na hora que eu faço a planificação e olho esse setor circular, ele vai ter um ângulo de abertura que a gente pode indicar pela letra grega θ, tá? Então, esse aqui é a letra grega θ. E esse ângulo de abertura pode ser calculado fazendo 2 vezes o π vezes o r, que é o raio, dividido pela geratriz. Então, outra formulazinha para a gente guardar e vai ser utilizada, tá? Finalmente, pessoal, para a gente trabalhar com geometria espacial, a gente se preocupa de encontrar as áreas e também os volumes, não é? Então, a área lateral, olha a lateral aqui, né? Olha a lateral aqui. Lembra que a lateral não é um triângulo, ela é um setor circular, né? Quando a gente estudou os círculos, a gente viu o setor circular, a fatiazinha de pizza. Então, a área lateral eu calculo fazendo π vezes o raio vezes a geratriz, certo? A área da base, olha a base aqui. A base é um círculo, né? Bom, se a base é um círculo, a gente vale a área do círculo, que é π vezes raio ao quadrado, tá? Aí a área total. Eu vou pegar a área da base mais a área lateral, certo? E o volume é π, esse aqui que é a formulazinha mais chata, vezes raio ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3, tá? Então, essa formulazinha aqui é a fórmula do volume do cubo, do cone, perdão, tá? Então, por enquanto é isso daqui, a gente está vendo a teoria, aí depois no próximo vídeo a gente vê a parte de cálculos, tá? Então, bons estudos a todos, pessoal. Até mais.